Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Bruno Cardoso Reis, o primeiro-ministro do Reino Unido, diz que a guerra na Ucrânia é um fracasso estratégico para Vladimir Putin porque colocou o mundo numa posição muito mais forte para resistir à agressão. Esta é uma leitura em que devemos acreditar quando se vê que os americanos têm cada vez mais dúvidas e na Europa crescem movimentos mais radicais e se vivem momentos difíceis porque não há forma de controlar a inflação e os preços estão cada vez mais altos. Bem, quer dizer, eu acho que apesar de tudo, em termos económicos, as coisas estão a melhorar e estão muito menos. Quer dizer, se nós não podemos, por um lado, a Rússia diz está tudo bem na nossa economia, ora, a inflação na Rússia são 7 ou 8%, as taxas de juros são 15%. Quer dizer, não tem nada a ver com o que está a acontecer na Europa, portanto, realmente há algumas dificuldades económicas que até também já vinham de trás, que têm a ver com uma certa crise da globalização, um certo esforço também de reduzir algumas dependências estratégicas excessivas, por exemplo, quando percebemos que dependíamos a 60% ou 70% para equipamento básico em saúde de um só país, que é a China. Ora, tudo isso tem depois custos, não é? Portanto, se deixa de privilegiar apenas o preço, se queremos ter alguma produção própria para ter garantias de segurança de abastecimento, etc., isso pode ter algumas consequências. A mesma coisa com a preocupação de diversificar, por exemplo, o abastecimento da energia, portanto, reduzir a excessiva dependência, no caso da Europa, da energia russa. Tudo isso também tem os seus custos, mas muito menos do que aquilo que muitos também diziam. Portanto, agora, em relação à questão de dar uma consciência muito maior às pessoas de que estamos num mundo perigoso, sobretudo eu diria na Europa, de se perceber que houve aqui um período muito longo e em que se calhar isso até era justificado, em que não só a Europa, mas aliás a maior parte dos países passaram investimentos em defesa, reduziram o tamanho das suas forças armadas, reduziram o seu investimento em equipamento militar, etc., a seguir ao período, a seguir ao fim da Guerra Fria, mas realmente isso foi especialmente assim na Europa, que se teria ido longe demais e sobretudo que o contexto atualmente é diferente e realmente temos aqui uma potência ameaçadora, expansionista, que tem poucas outras áreas em que investir e em que seja forte e, portanto, investiu muito na dimensão de defesa, enfim, com resultados bastante questionáveis, mas, apesar de tudo, não deixa de ser uma ameaça, que é a Rússia de Putin, e, portanto, eu, nesse sentido, acho que isso é bastante factual, ou seja, nós vimos um aumento do investimento em defesa por toda a Europa, sobretudo muito significativo nos países do Norte e nos países do Leste, mas mesmo países como a Alemanha, por exemplo, basicamente comprometeu-se a duplicar o seu investimento em defesa. Será, à partida, o terceiro ou quarto país que mais investe em defesa quando, no fundo, terminar este processo de mudança. E portanto, parece-me que sim, que há realmente aí uma mudança de percepção, uma mudança de prioridades na maior parte dos países europeus. Mesmo no caso dos Estados Unidos, também havia uma trajetória para uma contenção, pelo menos no gasto em defesa, e isso foi agora invertido, houve um novo reforço, portanto acho que isso é factual. Agora, se isso é sustentável ou não, isso no fundo nas nossas democracias, nos países ocidentais, depende das eleições, não é? Portanto, se as pessoas quiserem, afinal, repensar isso e apostar que vamos continuar no mundo pacífico e que não vale a pena investir tanto em defesa, isso pode voltar a ser posto em questão, mas para já essa mudança parece ser bastante clara e é comprovada também pelos factos. Vítor Gabriel Oliveira, entretanto, José Borrell está a caminho da Ucrânia, próximo ao segundo aniversário. Ele, numa nota, apelou aos Estados Unidos para se concentrarem no envio de munições para a Ucrânia, em detrimento de contratos que têm com países terceiros. Borrell está a pedir o impossível, nesta altura, aos americanos, que estão muito mais focados nas suas eleições e nas estratégias da política externa que têm que seguir. José Borrell sabe, sobretudo, que a União Europeia, neste momento, precisa, como pão para a boca, se me é permitida a expressão, dos Estados Unidos. Está completamente nas mãos dos Estados Unidos e aquilo que está a pedir é que deem tempo à União Europeia, primeiro, para colocar o pacote de 50 mil milhões em prática e, em segundo, que deem tempo à União Europeia para se preparar para comprarem também e para poderem produzir mais material. Portanto, pegando também aqui na afirmação do Bruno, só dizer que em Bruxelas também se prepara no novo ciclo a partir de junho. Bruxelas prepara-se também para lançar a ideia da emissão de bonds para poder financiar os contratos militares e a produção militar. A França, também como a Alemanha, a França já o ano passado duplicou o seu investimento tanto em
em material militar, e Josep Borrell aquilo que diz aos Estados Unidos é: continuamos a precisar de vós, até que seja possível nós termos a nossa estratégia afinada, e que não foi feita durante, isto é quase uma assunção de culpa de Josep Borrell ao dizer que necessita dos Estados Unidos, mas é o que é verdade, e a Europa não pode apagar esse passado recente, e Josep Borrell o que está a dizer também é a Biden para se concentrar em colocar mais material na Ucrânia, sendo que tudo poderá mudar em novembro, dependendo das eleições dos Estados Unidos. Uhum. Bruno, entretanto, e de acordo com a BBC, milhões de barris de petróleo russo continuam a ser importados pelo Reino Unido, apesar das sanções impostas. Uma falha nas refinarias parece que permite que o petróleo seja processado e vendido aos britânicos. A todo momento somos confrontados com importações da Rússia para vários países europeus. Isto quer dizer que as sanções são facilmente contornáveis e o efeito tem sido pouco eficaz? Bem, quer dizer que esse é um problema recorrente nas sanções. No fundo, tal como os conflitos são dinâmicos, todo o regime de sanções também é dinâmico, ou seja, cria um incentivo para, de forma ilegal ou às vezes até legal, se abrirem exceções, haver contrabando, haver formas de contornar essas sanções. Agora, é realmente um dado objetivo que isso cria problemas ao país que é alvo de sanções, não é? Portanto, todo esse esforço para as contornar, para contrabandear, etc., aumenta os custos, aumenta a incerteza, traz problemas, no fundo, em relação também ao rendimento que é conseguido, porque uma parte tem de ir precisamente para esse esforço para contornar as coisas. E também temos este outro dado, que limita também as sanções, que é, no fundo, os países que implementam essas sanções também têm de acautelar os seus próprios interesses. Portanto, no fundo, a ideia não é que as sanções causem mais problemas aos países que as lançam do que àqueles que são alvo dessas sanções, não é? E, portanto, é sempre aqui a procura deste equilíbrio. E, em particular, na questão do petróleo, do gás natural, essa foi uma questão realmente bastante complicada. Como fazer isso, por exemplo, sem aumentar de forma muito significativa o preço dos combustíveis, que, como sabemos, tem depois um impacto enorme em toda a economia, não é? Através de múltiplos setores que são impactados, depois há um efeito, muitas vezes, muito direto sobre a inflação, não é? Portanto, a energia e os alimentos são aí, do ponto de vista da inflação, dos setores mais cruciais. E, portanto, realmente tentou-se fazer isso com métodos criativos, como, por exemplo, aquela questão de, no fundo, colocar um limite ao preço que seria pago pelo petróleo russo. Portanto, até que ponto é que isso está a funcionar ou não, enfim, é um debate também muito complexo, não é? A mim parece-me evidente que algum impacto está a ter e que reduziu alguma coisa o rendimento da Rússia, mas, por exemplo, isso depois é complicado pela questão da variação nos preços do combustível, não é? Portanto, se os preços aumentam, apesar de tudo, é por causa disso ou não? A Rússia acaba por beneficiar porque aumentaram o preço, mas, portanto, é realmente cálculos muito complicados, mas há muitos sinais, como aqueles que eu referi, por exemplo, de inflação, de taxas de juros, etc., da necessidade que a Rússia tem tido de recorrer a uma série de meios para controlar a economia, para controlar o impacto das sanções, que dificultam a gestão do esforço de guerra. Entretanto, Vítor Gabriel Oliveira, a Rússia mudou as regras do perdão a reclusos que aceitem lutar na Ucrânia. Agora já não têm direito a perdão, enfrentam condições mais duras e, em vez de regressarem a casa mais cedo, têm de lutar até o fim da guerra e não apenas durante meio ano. Que leitura é que devemos fazer destas alterações? As alterações é que Vladimir Putin fará tudo até lhe ser possível para estar na Ucrânia o mais tempo possível e ganhar o maior território possível. Essa é a leitura. A leitura é que os valores que se praticam na Rússia em relação aos valores ocidentais não são os mesmos. Por isso, Vladimir Zelensky tem uma tarefa muito complicada, e a Ucrânia tem uma tarefa muito complicada ao lutar contra valores e ao lutar contra uma invasão que não são aqueles que se praticam no mundo ocidental, não é? Vladimir Putin os números nem sequer são oficiais neste momento nas perdas que se verificam na Rússia. Isso diz bem daquilo que Vladimir Putin está disposto a fazer para continuar a ganhar terreno em solo ucraniano. Como dizia há pouco também o Bruno, estas sanções não têm surtido o efeito que se esperavam, não é? Porque a Rússia tem encontrado outras formas e outros parceiros mundiais
para lhe conseguirem colocar armamento perto da Ucrânia, e também a nível financeiro os oligarcas continuam a ter os seus negócios com outras geografias mundiais, e também só para acrescentar aqui também na questão do Reino Unido, também a parte do petróleo, não é? E os interesses do petróleo, como falavam há pouco, veio percepcionar também à União Europeia que o centro da União Europeia, o centro da Europa Ocidental é em Bruxelas, e o centro político é em Bruxelas, mas realmente o centro financeiro é em Londres, porque quando começou a haver o toque no Mar Vermelho e o toque no petróleo, e como grande parte das casas de negociação de mercado de futuros e grande parte das casas de negociação de commodities e de seguros também dos cargueiros que passam no Mar Vermelho estão em Londres, Londres tem tido cada vez mais uma postura de ação nestas duas guerras, tanto da Ucrânia como de Israel, e esta pergunta que fez há pouco sobre a questão do petróleo chegar a Londres de outras formas, prova bem aquilo que os russos e que o mundo não ocidental está disposto a fazer para contornar estas sanções. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das 9h30 da manhã, e tem uma nova edição depois da síntese das 4h30 da tarde. E está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.